Olá pessoal, eu sou Daniel Veiga, fundador da Razopper e organizador da RiscCon. E hoje nós estamos com o Guilherme Vitti. O Guilherme ele é sócio da Sextante Consultoria, ele é especialista na concepção, desenvolvimento e implementação de tecnologias de gestão para organizações de setores econômicos. Então ele tem aí uma formação que vai desde a ISO 31000, passando por diversas normas técnicas, já atuou 8 anos no Inmetro, com qualidade e segurança de produtos e serviços, e também é graduado em Engenharia de Produção e MBA em Gestão de Projetos. Muito prazer em ter você aqui, Guilherme, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença, pode se apresentar para o público. Olá, Daniel. Obrigado pela oportunidade. Você já discorreu bastante aí sobre minha experiência profissional. É interessante a gente falar sobre experiência profissional e gestão de riscos também. Está tudo muito ligado aí. No fundo, a gente vai percorrendo nossa jornada profissional, sempre gerenciando os riscos ou ignorando os riscos, É, ultrapassando alguns riscos. Mas é isso mesmo. Eu passei algum tempo nessas organizações e eu tenho uma trajetória um pouco incomum pro pessoal que se formou comigo, né? Eu estou na minha terceira empresa somente, enquanto outros colegas estão na 12ª empresa, eu estou somente na terceira empresa. então você criou raízes nas empresas. Eu acho que o desenvolvimento e justamente para você fazer um vínculo com a gestão de riscos, um desenvolvimento corporativo eficiente, você aprender o modelo e a cultura da empresa, e quando a gente fala de gestão de risco, a gente fala de cultura empresarial, é importante você ficar um tempo lá. Eu crio grandes vínculos com as pessoas das minhas empresas. Legal. Isso é raro mesmo. Isso é raro mesmo. Tudo 8 anos, 5 anos. É bastante tempo. Eu nem sendo funcionário público não fiquei tudo isso na mesma organização. É legal. E fala pra mim, como que foi essa mudança aí? Como que você chegou nisso? Você saiu de engenharia de produção e foi atuar em que empresa, que área primeiro? Eu comecei meu primeiro trabalho mesmo, eu trabalhei num laboratório de análises clínicas, num grande laboratório no Rio de Janeiro. E a minha primeira experiência foi justamente para implementar a ISO 9001 num laboratório de análises clínicas. Eu, formado em engenharia de produção, acostumado a linhas de produção, né, aquele ambiente pesado da indústria, fui logo para uma área de serviços. E uma área de serviços tem muito contato humano, né? No laboratório de análises clínicas, normalmente, você não vai utilizar aquele serviço por uma questão qualquer. Tem sempre um risco envolvido, principalmente para o usuário. Ou uma questão de prevenção, né? Hoje a gente tem uma cultura de realizar exames clínicos como forma de precaução, prevenir, ou se você tem possivelmente alguma doença, alguma patologia, você vai recorrer a esse tipo de serviço. Então lá eu comecei a trabalhar com a implementação de 9001. Mas nessa primeira abordagem, que é uma abordagem de qualidade, eu já verifiquei naquele ambiente a questão do risco. Quer dizer, voltando ao passado, eu tive contato com risco sem perceber claramente que eu estava trabalhando com gestão de riscos quando a gente fala de qualidade em laboratório de análises clínicas. Porque você chegava a colocar a mão na massa lá ou não? Não, não chegava, mas você imagina, eu trabalhei especificamente num setor de resultados, que entregava os resultados para os clientes. Você imagina o potencial de risco disso, um resultado equivocado, um processo mal feito, ou seja, um resultado que vai influenciar diretamente num diagnóstico e numa possibilidade de tratamento para o usuário daquele serviço. É, Então, aquilo tinha que ter um padrão de conformidade extremamente alto.
E o risco de contaminação também, né? Que você tá ali. Exatamente. O ambiente de contaminação no laboratório, hoje em dia, é extremamente controlado. Era um grande laboratório, mas é verdade. Na área de segurança, saúde e segurança do trabalho, as instalações, alguns exames que são críticos, por exemplo, detecção de HIV. Então, você tem todo um protocolo de segurança que você tem que seguir. Então, vai desde a recepção do material, da coleta do material, até a emissão de um documento que diz qual é o resultado daquele exame clínico. Legal. E nesse processo aí, você teve que mapear os processos, escreveu, na época eram os POPs, né? Exatamente. Ainda são os POPs, ainda É, são os POPs. É uma nomenclatura que ficou consagrada. é. Eu passei por esse processo também aí de sentar e escrever o POP, escrever tudo como era feito, como tinha que fazer. É maçante, né? E, Tinha duas abordagens. A primeira era implementar os processos operacionais e depois melhorar. Como eu era engenheiro de produção, queria melhorar o sistema, todo o serviço fornecido, tendo em vista a questão do risco operacional e do risco daquele resultado sair correto. da precisão, Isso, né? Da precisão. a precisão do resultado. Então, era importante, né? O risco ligado à reputação de um laboratório de análises clínicas é muito importante. Legal. E então aí você já começou a gerenciar projeto, né? Nesse. Sem saber, já comecei. É, já foi na porrada já falou, vai lá. Já comecei. Era um grupo pequeno, era um grupo. Era curioso que era um grupo de engenheiros trabalhando numa área de serviços. Nós tínhamos desde engenheiro mecânicos, tínhamos um engenheiro de segurança de trabalho também. Então, foi uma excelente experiência. Durou rápido, foi um ano só, foi meu primeiro trabalho mesmo. Eu peguei e emendei um estágio com o trabalho, mas foi uma experiência muito grande e que me levou a gostar muito também da área de serviços. Legal. E essa sua passagem aqui pela ABNT, como que você pode classificá-la aí? Foi É, interessante? Te dá... eu, da BNT, eu sempre fui, hoje como consultor e antes trabalhando no Inmetro. Lá no Inmetro, eu comecei a trabalhar justamente naquele programa de análise de produtos. Um programa que periodicamente é veiculado no Fantástico, sobre análise de produtos. E a gente falava que era qualidade de produtos. No fundo, a gente estava pesquisando qual o risco daquele produto para o consumidor. Eu estava trabalhando com risco sem perceber, sem ter essa clareza também, mais uma vez, que aquilo ali era, no fundo, uma grande análise de riscos. Então, esse foi o primeiro grande trabalho lá no Inmetro. Nós coletávamos produtos, analisávamos e aí utilizávamos as normas técnicas da ABNT ou até regulamentos técnicos, quando eram produtos da área de alimentos, da área agropecuária, sempre avaliando o potencial de risco daquele produto para o consumidor final. E a partir daí nós criávamos alguns programas de melhoria da qualidade setorial. Se fosse detectado algum problema naquele mercado. Ou seja, risco e qualidade estão sempre de mão dadas. Né? A gente não percebe quando a gente fala de atingir a conformidade, né? Prevenir a não conformidade, no fundo a gente está criando medidas de controle para evitar que esse risco da não conformidade efetivamente aconteça. Legal que você tocou num ponto aí, eu gravei um Hangout um tempo atrás, onde eu mostro justamente isso. Já tem alguns teóricos que falam da pirâmide de Bird e colocam lá como uma camada inferior da pirâmide, alguns falam 60 mil, outros 600 mil, desvios de processo. Então, antes de chegar às suas perdas menores, que é perceptível,
você já teve indicadores ali no seu processo que mostrou que ele está balançando, né? Ele está tremendo. Se você não controlar, vai dar perda. Você conseguia ver isso lá também, então? Se a gente for, de certa forma, a gente não entrava nos processos produtivos, né? Mas a gente tinha um panorama da tendência de qualidade. E às vezes, pelo resultado de um ensaio no produto final, a gente verificava que tinha um problema claro na linha de produção, que não era um problema pontual, era um problema efetivo de gestão do processo produtivo. Porque você ter uma não conformidade replicada por várias amostras, você tem pelo menos uma grande pista que tem um problema no processo produtivo. E a partir daí, num segundo momento dentro do Inmetro, eu comecei justamente a trabalhar com os programas de certificação de produtos, que nada mais é criar toda uma estrutura que permita que o produto chegue ao seu usuário final, normalmente somos nós os consumidores, nesse caso, com um produto que seja seguro. Ou seja, desde brinquedos até cilindros de GNV. Mesmo você pode sair hoje uma notícia no Rio de Janeiro, na região do Duque de Caxias, um cilindro explodiu, no Norte Fluminense, um cilindro explodiu no posto de gasolina. Ou seja, tem algum problema aí que provavelmente deve ser um cilindro certificado. Então pode ser que tenha algum desvio na produção, pode ser um abastecimento equivocado. A gente sabe que na hora de pesquisar quais são as causas daquele sinistro, é uma pesquisa extremamente complexa. Então, a partir desse segundo momento lá no Inmetro, eu comecei a trabalhar nos programas de certificação, principalmente em certificação obrigatória, compulsória. Sempre tinha um regulamento. E o que nós fazíamos para verificar se aquele produto ia ser regulamentado ou não? Aí sim, aí foi que eu comecei a me debruçar efetivamente sobre a gestão de riscos. Fazíamos uma análise de risco, uma avaliação de risco daquele produto. Não só um panorama do mercado, mas qual o histórico aquele produto poderia trazer de acidente para o consumidor. Porque o consumidor, na maioria das vezes, ele tem uma percepção de uso do produto. Ele não se debruça para saber se, desde uma simples tomada elétrica, ele sabe que tem um potencial, um risco elétrico ali, mas ele não é um conhecedor da técnica de fabricação da tomada. Ele sabe que não pode inserir nenhum metal, nada disso. Mas o sistema todo tem que ser um sistema seguro, independente da ação dele. Como um sistema carro, por exemplo. Nós temos várias questões ligadas principalmente à legislação de segurança automotiva. Ou seja, a nossa presunção é que quando a gente vai comprar um carro, ele esteja conforme. Apesar de que a gente sabe que nos últimos 10 anos a quantidade de recall que ocorreram no mundo todo e ainda ocorrem são terríveis. Ou seja, mostra que existe uma questão específica ligada à qualidade do produto que está sendo colocado no mercado. Ou seja, qualidade de produto, infelizmente, ainda não é um tema ultrapassado. Tem muito risco envolvido ainda para o consumidor final. Uma coisa que eu estava percebendo, que é sistêmico e sistemático, não sei se em outros países, mas eu vejo isso muito no Brasil. Parece que aqui a gente se acostuma a coisa dar errada e daí a gente vai se adaptando para assumir esse erro dentro do nosso processo. Mais ou menos que nem você falou do carro, eu lembrei de uma parábola. É como se você produzisse o carro com risco e daí lá na concessionária você vê que tem risco e fala assim, nossa, então a gente precisa pintar aquele risco lá. Daí você cria uma outra linha de produção só para pintar os riscos que saíram da fábrica, porque na verdade não era para ter o risco, né? Você tem essa percepção também? A gente tem uma nossa cultura de segurança, desde segurança operacional, desde segurança pública, segurança de produtos, ela está muito aquém de países como Austrália, Reino Unido,
a própria França, o próprio Estados Unidos, o próprio Chile. A gente está ainda num grau de maturidade abaixo desses países. Então a gente sempre espera o evento acontecer. Aí, pós-evento, nós vamos lá e tentamos refazer isso. Apesar dessa questão, a questão específica da indústria automotiva é uma questão mundial, né? Você viu recentemente o risco que a Volkswagen assumiu com a sua reputação, com a questão específica daquele software que mascarava um ensaio de emissão veicular. Ou seja, a gente sempre fica na dúvida se alguns riscos são assumidos com um propósito ou não, né? A princípio, quando a gente pensa nisso, o risco tem que ser uma questão ligada à ética, né? Quando a gente fala em responsabilização de risco, está muito ligado à ética. Por isso, quando a gente vai fazer uma boa gestão de riscos, né? E aí eu uso o exemplo da 31000, a gente tem que ter todo o registro desse dossiê, desse histórico, porque ele que vai efetivamente subsidiar uma tomada de decisão. E para depois as partes interessadas verificarem se aquela tomada de decisão foi realmente de acordo com aquilo que foi estudado, é importante eu ter essa rastreabilidade para essa tomada de decisão clara. Eu acho que aí está o grande ganho de todas essas normas de gestão de riscos e principalmente da norma que foi consagrada a partir de 2009, que foi a ISO 31000. Legal. Que é o tema da sua palestra, né? Princípios e diretrizes da gestão de risco a 31000, né? A ISO 31000. Exato. O que você pode falar um pouco aí da sua palestra? A pergunta seria por que quem está assistindo a gente deve assistir a sua palestra? Bem, a 31000 hoje é a principal referência para a gestão de riscos. Eu diria que a grande concorrente dela hoje, como framework para implementar uma boa gestão de riscos, é a COSO, que foi criada por conta lá do escândalo da Enron, da fraude contábil. Mas eu diria que a 31000 é uma norma mais completa e mais clara, e mais adaptável pela lógica das empresas. Por quê? Normalmente, todas as empresas têm uma gestão da qualidade, e eu diria que, mesmo que não seja uma gestão da qualidade certificada como o ISO 9001, eles seguem a doutrina 9001. Quando você vai implementar uma gestão de riscos, nada mais lógico você usar a 31000. Por quê? Ela está extremamente, principalmente com a nova versão da 9001 2015, alinhada. A estrutura dela está alinhada. É mais um processo que você agrega dentro do seu sistema de gestão. A utilização 31000 não causa nenhum trauma na organização. É mais um processo que você vai implementar na sua estrutura de tomada de decisão. Por isso eu recomendo a assistir a nossa conversa sobre a 31000. Legal. É porque você falou bem lembrado, né? Porque a COSO, ela ainda vem do ambiente financeiro e ela tem várias dimensões, etc. Então, quem caiu ali de gaiato para tentar implementar, já era, né? A COSO é um excelente instrumento para a questão, principalmente a questão ligada financeira, contábil, mas ela não consegue, a estrutura dela não é uma estrutura amigável. Os especialistas grandes especialistas em gestão de risco, com mais de 30, 35 anos, sempre comentam e fazem algumas sugestões para o comitê que criou a COSO para que ele melhore aquele framework. Mas, por outro lado, o sistema financeiro mundial é muito forte, né? Ele briga, né? Às vezes ele tende para 31000, às vezes ele tende para COSO. Depende muito do objetivo. Quando é um objetivo relacionado a algum tipo de contrato com alguma instituição financeira, normalmente as organizações tendem a buscar a COSO como referência. Mas aplicando a 31000, facilmente você aplica a COSO depois. Por vice-versa, não é verdade.
Sim, legal. E entrando mais na 31.000, mas sem querer pegar o pedaço da sua palestra, você considera que a 31 pode ser aplicado em qualquer tipo de sistema, projeto ou processo? Ela pode ser aplicada, ela foi construída para ter uma aplicação customizada. Apesar de ser uma norma, ela é uma norma de princípios e diretrizes. Essa é a grande sacada do 31.000. Ela foi feita justamente para ter essa ampla aplicação, desde uma gestão de reputação, por exemplo, riscos de reputação, até os tradicionais riscos de segurança de processos, saúde e segurança do trabalho. Hoje, se a gente for reparar a quantidade de normas que tem ligadas à segurança, são várias. Continuidade de negócios, todas elas utilizam a gestão de riscos, de acordo com a 31.000, como base. Ou seja, falar de riscos sem revisar, sem visitar, sem estudar a 31.000, pode ficar mais difícil para você. Você vai conseguir fazer, mas vai ficar mais difícil. Ou seja, a 31.000 dá um bom caminho, ela é aplicável para pequenas e médias empresas, você não precisa ter uma grande estrutura, ela não define nenhum instrumento de avaliação de riscos, de estatísticas, ela coloca claramente uma boa possibilidade qualitativa de gestão de risco, ou seja, se usar uma boa matriz de probabilidade e consequência, um bom nível de risco, você consegue claramente atender a sua situação. Eu dou um exemplo, eu fiz um trabalho, ainda faço, ligado à segurança de turismo de aventura, de operações de turismo de aventura, onde o risco é um parceiro essencial do negócio, né? As pessoas contratam aquele serviço porque tem um risco, mas esse risco tem que ser controlado. Todas as organizações que implementaram a norma de segurança utilizaram a base da 31.000, ou seja, com matriz qualitativa de avaliação de probabilidade e consequência. E foram certificados por isso. Essa norma fez tanto sucesso, era uma norma brasileira, que virou uma norma internacional. Hoje a ISO tem uma norma de segurança de aventura, que é baseada totalmente na 31.000. Legal. Então, Legal. ela é uma norma clássica, foi a primeira norma de princípios e diretrizes. O importante é que ela é uma norma, ela não é certificável, isso é interessante, porque ela pode ser customizada dentro do seu ambiente. Legal. É bom que isso você quebra um paradigma que eu estou vendo muito, que é justamente sobre a dificuldade, né? As pessoas falam assim, nossa, 31.000, nossa, gestão de risco, não. Inclusive eu fui chamado para dar uma consultoria, daí de uma grande empresa que tem várias filiais internacionais, e eles simplesmente, assim, eles estavam confusos com tudo isso, porque falaram, não, mas a COSO vai atender isso, a ISO vai atender aquilo, mas qual técnica que você vai usar? Você vai ficar com conhecimento, tipo, Big Four, né? Você vai vir aqui fazer toda a auditoria, etc, vai levar o conhecimento? Não, como vai ser o processo? Falaram, não, relaxa, porque é mais simples do que você imagina. A gente, né, consegue fazer adaptável com vocês, com a realidade de vocês. Então você vai mostrar que é mais fácil isso do que esse monstro aí, do que ele parece? Sim, eu vou tirar essa mística da questão de aplicar uma norma de gestão de riscos. Claro, sempre tem seu desenvolvimento é incremental, ela sempre tem um grau de esforço, qualquer coisa nova você vai fazer numa organização precisa disso, mas ela é extremamente alinhada com todas as normas e as tradicionais, principalmente a 9.001 e a 14.001, que são as normas mais utilizadas em termos de sistemas de gestão. Você, para implementar a gestão de riscos, você vai ter, inclusive, competências já estabelecidas dentro da sua empresa. É interessante hoje, os profissionais que estão assumindo a área de gestão de riscos são profissionais oriundos da qualidade, porque eles têm uma visão sistêmica, uma visão de processo, eles conseguem ter uma capilaridade dentro das empresas, então eles estão assumindo essa questão. Então, se a gente procurar, a gente vai ver riscos e qualidade sempre de mão dadas. E isso é muito interessante.
porque você acaba fazendo um link entre duas áreas de conhecimento que são parceiras, sempre foram parceiras, né? Se a gente for revisitar lá a indústria nuclear, que foi é um baluarte da qualidade, a qualidade surgiu justamente como forma de tratar os riscos daquele tipo de indústria. Ela não surgiu por acaso, ela surgiu numa questão de segurança. E segurança está sempre ligada a riscos, né? A gente nunca pode esquecer disso. Sim. Inclusive, o meu primeiro trabalho foi analista de qualidade. Antes de. O seu foi no laboratório de análises clínicas, o meu foi de microbiologia, que é irmão ali. E antes de eu entrar na área de consultoria em gestão de risco. E foi realmente o caminho aí que me interessou. Legal. E então, para a gente finalizar essa entrevista aí, que dica de ouro que você dá para quem está assistindo a gente? Aquilo que, se a pessoa colocar em prática hoje, assim, aquela dica, tipo, faz que vai dar resultado amanhã já. Já vai tirar um gargalo, alguma coisa assim. O que você recomendaria aí? Eu vou pegar as duas coisas de qualidade e riscos. Primeira coisa fundamental, mapeie seus processos. Pode ser trivial. Muitas empresas não sabem aquilo que fazem. Mapeiem seus processos. Tenham clareza dos seus processos. Desde um simples fluxograma até um procedimento operacional padronizado, um POP, mas tenha clareza daquele seu processo. Porque sem processo mapeado, você não consegue dar nem o primeiro passo. Legal. Vou fazer até um adendo aqui, que isso aí é outra coisa que eu vi muito. Mapear o processo não é pegar um sujeito e fazer ele desenhar o processo que está na cabeça dele, certo? Porque o processo que está na cabeça dele não é o processo que existe de fato, né? E eu já vi muita gente fazer isso. Tranca o sujeito ali 3 meses desenhando o processo, não fala com ninguém. Daí ele sai com aquele desenho lindo, né? Que ninguém entende nada, vai mostrar. Daí todo mundo com aquela cara de: o que é isso? Né? Exato. Aí o processo já mudou, né? Já Depois de tempo, mudou. o processo já mudou. Já mudou. Então é importante para quem mapear o processo é quem faz o processo mesmo. E tem sempre aquele dilema, né? Aquele processo prescrito e o processo realizado. Ah, é. Uma dessas duas coisas tem que ser extremamente mapeadas para depois você, não, isso aqui que eu faço realmente. Porque sem isso, a gente não consegue nem saber qual o risco que está ligado àquele processo. Ou seja, mapeiem processos. Nem otimizar nada, né? Você não consegue cortar Você não sabe, caixinha. você não sabe o que você faz. Muito bem lembrado. Não, isso aí eu acho que até eu recomendaria isso, porque é importante mesmo. É, Legal, Guilherme. Então é isso aí. Hoje a gente entrevistou o Guilherme Witt, que ele é sócio da Sextante Consultoria, vai ser um palestrante da RiskCon, com o tema Princípios e Diretrizes da Gestão de Riscos, a ISO 31000. A gente vai ter outros palestrantes também que vão falar dessa conexão ISOs, sistemas de gestão 31000. Então vocês veem aí que realmente é um tema importante, né? Acabou de sair a última versão agora, então assim, se você não leu, já tem aí, se não me engano, até a BNT já está liberando gratuitamente para download, né? Foi publicada. Se está gratuito, eu não sei, mas já foi publicada. É, eu, Provavelmente não. Se eu não me engano, ela tá liberando agora as normas para download gratuito. Não precisa mais comprar, mas daí verifiquem lá no site, né, da ABNT. Então, ó, tema importantíssimo. Qualquer profissional, independente da área, do nível de hierárquico, né, pode ser o estagiário, pode ser o presidente da empresa, tem que saber essa norma aqui, porque isso aqui vai permear gestão corporativa, vai permear processos, vai permear melhoria contínua, né? Todo o PDCA lá, que todo mundo fala o que é PDCA, etc. 31000 é isso, né? É um PDCAzão onde sua melhoria é o risco, né? Exatamente, é isso aí. É isso aí. É essa a lógica.
Então, assim, é obrigatório. Se você não se inscreveu ainda, toma vergonha, se inscreve, porque o Guilherme ele é especialista nisso, ele vai falar um tempo bom que ele poderia até cobrar essa consultoria, ele vai estar dando para você de graça isso, né? Então, Falar. não é verdade? É isso aí, Daniel. Se inscrevam lá na Riscom, vai ser uma série fantástica de palestras, excelentes palestrantes, e é uma oportunidade imperdível, uma oportunidade imperdível. Legal. Guilherme, deixa aí, você tem mais algum recado para dar para o pessoal? Lembrando que a gente faz, sem saber, no nosso dia a dia, a gente faz gestão de riscos. O que a 31.000 traz para as organizações é justamente um arranjo, um framework para facilitar essa implementação de uma forma clara, lógica e estruturada. Então, não percam a RiscCom e eu aguardo vocês para assistir a palestra sobre a 31.000. Legal. Isso aí, obrigado, Guilherme. Então, até mais. Um Obrigado. abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Até lá.